Campeonato Brasileiro, quinta-feira ainda temos jogo, Flamengo e Grêmio, jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já mudou aqui, ó. Vamos colocar o campinho do Grêmio para a gente dar uma olhada como o tricolor chega. Será que vai com time de transição? Renato Portaluppi estava querendo, hein? Vanderlei no gol. Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Lucas Silva ou Maicon, Alisson, Jean-Pierre e PP. E ele, Diego Souza, à frente. Pelo jeito, continuamos com aquele Grêmio de sempre, Rafa. Ah, mas antes do Rafa comentar, vamos colocar já o campo do Flamengo, pra gente passar os dois juntos já. Pode ser? Campo do Flamengo, então, no ar pra gente primeiro. Tá aí, Hugo Souza ainda no gol, Isla pela direita, Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. O Diego no meio, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E o Bruno Henrique, que está de volta, junto com o Gabigol. Esse é o Flamengo, que deve enfrentar o Grêmio, que a gente viu há pouco. Rafa, pelo jeito o Grêmio continua o mesmo, não teve transição nenhuma e vai enfrentar o Flamengo, até porque tem muito peso para o Grêmio também essa partida. Mais para o Flamengo, mas para o Grêmio é importante. Muita trovoada, pouca chuva, né? Sim. Vem o Grêmio de sempre... Que é para ser, né? É o melhor Grêmio em reta final de campeonato, independentemente do que foram as declarações do Renato pós-Grenal. Um Grêmio bem competitivo, né? A partida que os dois têm a menos, tem alguma relação até com um ataque ainda à liderança do campeonato, por mais que para o Grêmio tenha ficado bem mais complicado, né? O Flamengo pode encurtar para 4 a distância e o Grêmio, se eu não estiver errando as contas, encurtar para 8, né? Pular de 51 para 54. Mas... depois da derrota no Grenal, parece bem distante essa realidade. Mas se afirmar dentro do G4, mesmo que o G6 também, dependendo das classificações, né, de Copa do Brasil e de Libertadores, modifiquem um pouco a questão da fase de grupos. Se garantir no G4, garante fase de grupos, mas é possível até com o título da Copa do Brasil, com presença dentro do G6. Então acaba ficando com um objetivo um pouco mais nebuloso o Grêmio, sem dúvida. Tem mais a ver com se afirmar como um dos principais trabalhos do continente na atualidade. Mas é aquilo que a gente já conversou aqui também no Troca, quando o próprio Renato Portaluppi falou sobre isso, de colocar um time de transição. Imagina só, colocar sub-23 para o Campeonato Brasileiro, Pet, focar na Copa do Brasil. Mas aí a pressão fica enorme para a Copa do Brasil, aí não ganha o título. E também fica fora do G6, corre esse risco. Então é importante sim esse duelo diante do Flamengo, e o Flamengo que tem o Bruno Henrique agora de volta também. Claro que é importante, principalmente porque o Grêmio ainda está buscando o G4 para confirmar e ainda, se ganhar esse jogo, ainda não está descartado numa hipótese até para brigar por título. Acho que essa derrota contra o Inter no Grenal doeu muito, principalmente de forma como aconteceu. Da virada, no último instante do jogo, no último minuto do jogo, de penalidade máxima, que foi ou não foi, polêmica, já tivemos interpretações diferentes, né, nessa situação. Então doeu muito. Acho que um abatimento psicológico pode acontecer com o Grêmio muito. Apesar que o Renato é esperto de levantar essa moral e sempre se erguer quando você pensa que ele está derrotado, ele não, ele vai e aí mostra de novo que se levantou, que não fica no chão. Mas realmente essa derrota foi doída. Por outro lado, tem o Flamengo, que se não conseguir uma vitória contra o Grêmio nesse duelo amanhã, acho que se despede de briga para o título. Porque aí, segunda derrota seguida, perde moral, já tem uma situação no ambiente muito conturbado e tudo isso, já tem muito questionamento. Então, esse jogo também é fundamental para o Flamengo. Então, espero que a gente veja uma grande disputa amanhã. E também seriam 4 derrotas em 5 jogos em relação ao Grêmio que a gente está falando, né? Em relação ao Flamengo, perdão, troquei aqui, troquei os times. Acontece. Bom, seguindo aqui também, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já vai colocar, vamos colocar também esse GE.globo aqui do Grêmio, só para a gente mostrar que a gente também tem uma reportagem bem legal falando justamente sobre isso, que o Grêmio está se blindando, que está voltando realmente as atenções de novo para essa questão de
ficar com a vaga no G4 para conseguir a vaga da Libertadores de forma direta, não ficar também só pensando na Copa do Brasil. Tudo bem que ele estava com a cabeça quente ali depois do Grenal, é normal também, como bem disse o Pet, mas agora tem que pensar sim no Campeonato Brasileiro e tem que pensar na Copa do Brasil, como o Grêmio está fazendo nesse momento. Agora sim vamos falar de Everton Ribeiro, até porque pode ser que ele deixe realmente o rubro-negro. E ele é um jogador que é importante, mas ontem o próprio Ricardinho, Rafa, você lembra? Falou, mas ele não está num bom momento. Pet, queria que você falasse sobre isso. O Flamengo está exigindo um acordo, está ali na tela para vocês, de até 65 milhões de reais pela venda do Everton Ribeiro para os Emirados Árabes. Qual é a importância de manter o Everton Ribeiro, na tua opinião, hoje no Flamengo? Para o futuro, não? Quando a gente está dizendo hoje, quiser agora para próximos anos. Acho que é um jogador muito, muito importante, foi um grande jogador durante todo esse tempo no Flamengo, joga muito. Agora está um pouco abaixo das suas performances melhores. Claro, todo mundo tem a sua crise, mas acho que isso vem com forma como o Flamengo está jogando. Então o Everton Ribeiro não está sendo o melhor, como quase sempre foi um dos melhores da partida. Ou é melhor, ou é coadjuvante principal, o ator principal que ajuda o ator, que ajuda a estreia do cinema. Então às vezes aparece Gabigol, Bruno Henrique, melhor da partida, de Arrascaeta, às vezes é Everton Ribeiro. Mas ele sempre estava nos dos 3 melhores. E agora, recentemente, o Flamengo não está jogando, o Flamengo não encontra o caminho, o Flamengo não tem proposta para chegar e tabelando e fazer os gols, não está dando certo, está fazendo praticamente muita coisa errada, ambiente não está bem, e ele caiu de rendimento. E não somente que ele caiu, os principais jogadores do Flamengo caíram do rendimento. Aqueles que são titulares e aqueles que não são titulares, mas sempre quando entravam resolviam o jogo. Então tem problema com o Flamengo não está rendendo, não está desempenhando bom futebol. E aí agora, vai vender o Everton Ribeiro? Não vai vender o Everton Ribeiro? Ele tem certa idade, então para vender para esse mundo de lá fora, acho que se ele sair, ele perde a chance de buscar de novo a convocação na seleção brasileira. Se fica no Flamengo, ele vai ter chance de ir na seleção brasileira de novo, porque ele foi muito bem. E jogando no meio campo. Muito bem. Onde eu acho que deveria jogar no Flamengo, no meio campo. E deixar o Gabigol do lado direito. Porque o Gabigol pode jogar do lado direito, já jogou muitas vezes, e seria o ataque muito mais fulminante do Flamengo. Mas aí cabe ao treinador e a filosofia e conceito do futebol dele. Hashtag troca de passes, o Eduardo Ribeiro colocou aqui uma mensagem para o Pet. Pet, dá uma ligadinha lá e diz como tem que fazer em relação ao Flamengo, que ele está comentando aqui. Bom, vamos seguir. Informações do Everton Ribeiro no telão, vamos colocar a produção para a gente passar e depois o Rafa também dá a opinião dele. 31 anos pelo Flamengo, disputou 209 jogos, como titular 190, marcou 32 vezes, deu 33 assistências e conquistou 6 títulos. 4 temporadas no Flamengo, inclusive ele tem 2017, 2018, 2019 e também 2020. Ficou na reserva somente 19 vezes todos esses jogos, 209 jogos, isso, 190 como titular e 19 como reserva. Rafa. Eu acho curioso no que foi a análise do Pet, ela é super precisa no que diz respeito à questão da sequência de carreira para o Everton Ribeiro, é que o jogador, pelo que é noticiado, já sinalizou o ok. Pelo Everton está tudo certo. Ele só não fará pressão pela saída, está confortável permanecendo no Brasil, mas já se acertou, tem bases fechadas com o clube para a saída, né? E é isso que mais chama atenção, pela questão das convocações, pelo momento que vivia principalmente do ano passado. Concordo sobre a queda de rendimento, mas acho que é uma questão muito mais coletiva do que individual. E a partir daí eu acho que o debate passa a ser se o Flamengo vislumbrava na questão do Everton Ribeiro o retorno financeiro, puro e simples, né? O clube lá em 2017 gastou 22 milhões de reais aproximadamente, o real não estava tão fragilizado frente ao euro, né? 22 milhões de reais, eram 6 milhões de euros, para confirmar a contratação do jogador com 100% dos direitos. E a gente está falando agora de 7 milhões de euros, mais 3 em bônus, que bateriam aqueles 65 milhões de reais que a gente cita
na tarde aí embaixo para o telespectador. É uma venda expressiva pela idade do atleta, pelo que o Flamengo despendeu no momento da contratação, pelo que teve de retorno esportivo, e poderia contemplar tudo isso, fechar o pacote com uma contratação fantástica, também com retorno financeiro. Só que eu acho que é um tanto intangível o que é o ganho da presença dele e, principalmente, o que será a perda da ausência, né? Porque não é um jogador de fácil substituição no mercado, até porque o Flamengo também recentemente confirmou a contratação do Pedro, não conseguiu bater as suas metas do ponto de vista de premiação, de direitos de TV na temporada 2020. Então já trabalhava com a necessidade de fazer caixa. Foi bem com relação ao Yuri César, se movimenta com relação ao Michael, são bons movimentos para fazer caixa. Mas eu não sei se o Everton Ribeiro, especificamente, pela ascendência que ele tem dentro do grupo, esportivamente falando, né, pela qualidade que tem como jogador, se faz muito sentido você se desfazer num jogador como esse. Mas só quem está ali dentro para tomar a decisão, e de qualquer forma seria assim, fechar o pacote da melhor forma possível. Retorno técnico, retorno financeiro, idolatria, todas as questões foram ticadas ali, né? O Flamengo fez com Everton Ribeiro um negócio fantástico até aqui, e mesmo se o vendesse, permaneceria estando fazendo uma venda muito acima do que gastou com o jogador nesse período. Rafa, você mencionou o Michael, e o Michael está sendo desejado pelo futebol árabe, que já ofereceu 8 milhões de reais à vista, tá? Pelo empréstimo dele. E o Flamengo ainda quer mais. E chama a atenção que o Flamengo vende a base dele por uma fortuna sempre. A gente viu o que aconteceu com o próprio Vinícius Júnior. Ele teve destaque aqui no Flamengo, Yuri César também. E o Flamengo sempre consegue fazer com que essa base saia por uma grana muito alta para fora do Brasil. O Michael não é base, mas é um jogador também que acabou ganhando destaque no Flamengo e agora o futebol árabe está de olho nele. Enquanto isso, o Fluminense se desfaz dos garotos da base praticamente de graça. O Fluminense tem um sub-17 de qualidade.